Nós estamos numa série chamada Jesus de Nazaré, Cenas de Humanidade. Porque temos percebido de forma muito clara que quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos da maneira como Deus olha o ser humano. Quando nos aproximamos da maneira como Deus olha o ser humano, nós nos tornamos mais humanos. Falamos sobre Jesus como sendo um buscador de Deus, Jesus como sendo um profeta do reino de Deus. No domingo passado falamos sobre o olhar de Jesus. Como disse para vocês no domingo passado, hoje nós vamos falar sobre a lógica do mérito. A lógica do mérito. De que forma isso tem condicionado no nosso comportamento, os nossos relacionamentos e nos tornado muitas vezes desumanos. Porque estamos tão agarrados na lógica do mérito que nos desumanizamos. Essa lógica do mérito é uma coisa muito forte no nosso meio. Desde pequeno, a gente vai recebendo aquilo que a gente merece. Então você mereceu, e parece que até uma certa indignação coletiva, quando alguém recebe alguma coisa que ele não fez por onde, como a gente fala aqui, né? Esse cara não fez por onde não, está nesse negócio aí, olha aí. Há uma certa indignação com isso. A pessoa está ali, olha ali, assim é muito bom. Há uma invejinha, há um rancorzinho, uma raivinha dessa pessoa que recebeu sem merecer alguma coisa na vida. E nós nos processamos muito nessa relação do mérito. E Jesus vem com um discurso, trazendo uma consciência que é de quebrar o coração da gente. Que é de olhar assim e dizer, meu Deus, quanto preciso aprender de fato sobre a humanidade. Quanto preciso rever algumas lógicas, alguns padrões na minha vida. E eu queria ler para vocês uma parábola que Jesus contou. Que é a parábola conhecida como a parábola dos trabalhadores na vinha. Não é uma parábola muito conhecida, que se conta em todo canto e toda hora. Talvez você nem tenha ouvido alguma coisa sobre essa parábola. Então preste muita atenção na leitura que vamos fazer, na explicação que eu vou estar fazendo aqui, para nós percebermos o que Jesus está ensinando para a gente aqui. Nós temos aqui nessa imagem, pode colocar do centro, Nelson, a imagem do centro. Nós temos a imagem que é justamente do trabalhador da vinha, pegando os trabalhadores, depois o administrador vai pagando cada trabalhador pelo trabalho que ele desenvolveu. Mas vamos ler o texto? Eu vou lendo e vou parando e vou pontuando algumas coisas para a gente entender, tá bom? Está em Mateus 20, do versículo 1 ao versículo 15. E o texto diz o seguinte: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. E aqui já começa, eu vou pontuando para a gente entender, já começa um papo meio estranho de Jesus. Porque o proprietário da vinha não era geralmente, esse cara era um cara poderoso, esse cara era um cara com muita posse, e por isso muito poderoso, não era ele que ia atrás dos trabalhadores, ele tinha um administrador, e isso é tão óbvio, que na hora que vai ser pago, tem um administrador pagando, não é o proprietário que paga. Mas o texto diz que o proprietário, ele de manhã cedo, ele saiu para contratar trabalhadores para a sua vinha. E esse contrato de trabalhadores para um dia de trabalho era nas praças. É como a gente tem isso às vezes no interior, ou no centro da cidade, que o pessoal fica lá esperando aparecer serviço. Então as pessoas iam para um lugar, ficavam lá esperando aparecer serviço. E o trabalhador da vinha, de manhã cedo, saiu para ir atrás de contratar. Isso revela sobre o nosso Deus, porque o proprietário aqui é uma referência ao nosso Deus. Nosso Deus não fica lá no seu lugar, simplesmente esperando. Ele vai ao lugar onde as pessoas estão, para trazer essas pessoas para um lugar de dignidade, trazer essas pessoas para um lugar de vida, trazer essas pessoas para onde elas deveriam ir. Versículo 2. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia, e mandou-os para a sua vinha. 1 denário era como uma diária de um trabalhador. E esse valor dava basicamente para você cuidar de algumas coisas de 1 dia, 2 dias,
ou 3 dias. Aqueles trabalhadores iam lá para a praça e ficavam na praça esperando que alguém viesse chamar. E ele ganhava um denário por aquele dia. O trabalho de um trabalhador ia desde o amanhecer, por isso bem cedo ele vai lá pegar os profissionais, e ia até o anoitecer. Mas ele ia para casa com aquele dinheiro, com aquela coisa. Tinha até uma lei na época que dizia que se você contratasse uma pessoa, você precisava pagar a diária dela no próprio dia. Não poderia pagar no dia seguinte, porque essa pessoa provavelmente estaria dependendo daquela diária para levar o sustento da sua família para o próximo dia, ou para aquele próprio dia. Então precisava ser pago no dia. Versículo 3. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que foi justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia, e das 3 horas da tarde, que é o mesmo que hora nona, ele fez a mesma coisa. E ainda às 5 horas da tarde, ele sai novamente, saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E eles responderam: ninguém nos contratou. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. O que é que nós temos aqui? Um proprietário que parece não estar preocupado com a sua vinha. Ele vai de manhã lá na praça, pega os trabalhadores e coloca para trabalhar. Quando dá 9 horas da manhã, ele volta de novo na praça. Em momento nenhum, Jesus está colocando de que esse trabalhador estava com muito serviço e não proprietário, e precisava de mais gente e não achava. Há uma inquietude deste proprietário em perceber que existem pessoas na praça precisando de um trabalho para receber um denário e não tem a condição de ter. E ele vai às 9, ele vai meio-dia, ele vai 3 da tarde, que é a hora nona, que contava 6, 7, até fazia a hora nona. Amanhecia o sol. A hora nona era a 9ª hora desde depois que o sol nascia, tendo nascido já. E ele ia lá de novo na hora nona, 3 da tarde, e disse: vão também. No começo ele disse: pagarei um denário. Nos outros ele diz assim: eu pagarei o que for justo. E o que seria justo? O que seria o justo? O cara trabalhou de 3 da tarde até as 6. Ele recebia o quê? Meia diária? Meia diária quem entrou meio-dia. Quem entrou 3 da tarde ia receber 1/4 de diária. Seria isso? 5 horas da tarde ele volta de novo lá. E diz: vocês estão fazendo o que aqui o dia todo? Desocupados. Ele disse: ninguém veio nos contratar. Ele disse: venham vocês também trabalhar na minha vinha. E parece que ele leva todo mundo da praça. A praça fica vazia. Um trabalho que ia até 6. Que sentido tinha levar pessoas 5 horas da tarde para ajudar a fazer alguma coisa? O texto continua e a história continua. Diz no versículo 8: ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, um denário. Foi acordado com os que foram às 6 da manhã. Os que foram às 9, meio-dia e 3 da tarde, ele disse que ia pagar o que fosse justo. Os que foram às 5 horas da tarde, ele não disse nada. Ele disse simplesmente: vão trabalhar na minha vinha. E a orientação dele é: pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados, aqueles que foram 5 horas da tarde, terminando com os primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Eu imagino que nesse momento Jesus está contando essa história e talvez as pessoas da época estavam dizendo: isso é um absurdo.
Como assim ele pagou a mesma coisa? Porque foi 6 horas, trabalhou o dia todo, e para o outro que trabalhou 5 horas da tarde até as 6, ganhou um denário. Quem entrou 3 horas, ganhou um denário. Quem entrou meio-dia, entrou um denário. Como é que é isso? E Jesus está trabalhando uma lógica completamente diferente da nossa lógica, que é a lógica do mérito e do merecimento. E ele vai, diz no versículo 11, quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha. Você já fez isso? Eu vou já contar a minha história. Dizendo-lhes: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e calor do dia. Aqui para nós fazia sentido, não fazia? Não fazia sentido? Olha o que é a lógica de Jesus, a lógica do proprietário, a lógica de Deus, e o que Jesus responde. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Amigão, a gente não combinou 1 denário? Foi, eu não te dei 1 denário? Te dei. Aí ele no versículo 14, receba o que é seu e vá. Jesus está combatendo a lógica do mérito. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Percebem, irmãos? Vou ler de novo com vocês. Amigo, não estou sendo injusto com você, não. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar o que foi contratado por último, mesmo que lhe dei. E daí? E daí? Não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui generoso com o outro? Lembra que nós mudamos um bocado de nome de parábola? Pois a gente vai mudar o nome dessa parábola também. Porque essa parábola não era para ser a parábola dos trabalhadores da vinha, porque o protagonista dessa história não são os trabalhadores da vinha. O protagonista dessa história é o patrão generoso. Então o nome dessa parábola, a partir de hoje, será a parábola do patrão generoso. Pastor, isso não é pecado? Não é não, viu, irmão? Jesus não deu nome para as parábolas, não. Isso foi a gente que deu depois. Foi as editoras, Nova Vida, a Casa da Bíblia. A Casa da Bíblia não é editora, não. As editoras aí que deram nome para esses negócios. A gente vai agora dizer que essa parábola é a parábola do patrão generoso, porque o protagonista dessa história não são os trabalhadores. É o patrão. E aí vem o conceito que eu queria que vocês agora, que caísse como uma luva na mente de vocês. Deus não nos olha a partir dos nossos méritos, mas a partir da sua misericórdia e em direção às nossas necessidades. Deus não nos olha a partir dos nossos méritos, Ele olha a partir da sua misericórdia, da lente da sua graça e da sua misericórdia, em direção às nossas necessidades. Isso é divino. Ao mesmo tempo, podemos dizer que isso é a humanidade revelada em Jesus. A pergunta não é o que você merece. A pergunta é o que você precisa. Percebe como essa lógica é completamente diferente da lógica que somos acostumados a analisar as situações, as pessoas? Não é o que você... O patrão não está preocupado com o que eles merecem. O patrão vai na praça, não é porque ele precisa, mas é porque aquelas pessoas precisam. O que aquele cara que trabalhou de 5 às 6 ia fazer com 1 denário? Com menos de 1 denário? Com 1/4 de denário? Com 10% de 1 denário?
A questão não é quanto ele merece, é o quanto ele precisa. Porque Deus e a lógica, nosso olhar está muito no que as pessoas merecem. E nós saímos julgando quem merece e quem não merece. E o nosso olhar não está no que as pessoas precisam. Nos nossos relacionamentos, muitas vezes, a lógica do mérito é o que é que meu marido está merecendo hoje. E aí, geralmente, você dá o que ele merece e com um pouquinho mais do que o que ele está merecendo. Isso nos desumaniza. Passamos pelas pessoas e dizemos, elas merecem estar aí. Elas merecem essa posição. Essa pessoa merece estar desempregada, essa pessoa merece estar na rua pedindo. O nosso foco acaba não sendo no que as pessoas precisam. E o olhar humano não é um olhar que avalia os méritos, mas é um olhar que consegue enxergar as necessidades e toma uma atitude em direção a isso. Isso não é só em relação aos necessitados que existem na nossa cidade, porque existem pessoas necessitadas dentro da nossa própria casa. A questão não é o que o meu filho merece, é o que ele precisa. E nós usamos a lógica do mérito para educar as pessoas. E aí você vai dando o que você mereceu, mas não mereceu, não recebe. E não acreditamos que a lógica da graça, que é dar o que não merece, ela produz um comprometimento e uma transformação muito maior do que a lógica do mérito. Queremos falar sobre mérito? Vamos falar sobre mérito. Se queremos viver na lógica do mérito, vamos falar sobre mérito. Olhemos para Jesus. Filipenses 2 diz o quê? Que mesmo ele sendo Deus, ele não tomou como usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo e tornou-se homem. Jesus abre mão do seu mérito para atender necessidades, para salvar a minha vida e a sua vida. Pedro, depois que Jesus ressuscita e está lá comendo peixe com as pessoas, e tem Pedro, e lá está todo mundo junto, e Pedro devia estar, sabe, meio assim, cara, o cara ressuscitou, meu irmão, eu neguei ele. Cara que eu disse que eu morria por ele, neguei. Está aqui o peixe, toma um peixinho aí, Pedro, obrigado, mestre. Ele vai me dar um peixe, eu vou comer esse peixe e vou passar mal. E Pedro está ali, a lógica do mérito. O que é que significaria? Que Pedro ia se tornar quem dentro dos discípulos? Próximo a se enforcar, né? Ou a ser enforcado, né? Porque Judas já tinha se enforcado, agora Pedro negou. E Jesus olha para ele e diz o quê? Pedro, tu me amas? Ele diz, amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Segunda vez. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Pedro fala? Pedro olha para João. O discípulo amado, o único discípulo que ficou aos pés da cruz junto com a mãe de Jesus, e com mais algumas mulheres, todos os outros debandaram, com medo de morrer. Ele olha para João, olha para Jesus e diz, Jesus, e quanto a este? Ele não teria mais mérito do que eu de estar nessa posição? A questão não é quem tem mérito. Isso não se processa da maneira que Deus chama pessoas, que Deus ama pessoas, que Deus salva pessoas. Deus não está elaborando uma lógica de mérito. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, e ele era o que devia ficar sentado e os outros lavarem. Mas ele diz, o meu reino é diferente. E ele começa a lavar os pés de todo mundo, e quando chega nos pés de Pedro, o que é que Pedro diz? Meus pés não, Jesus. Não, de forma alguma o Senhor vai lavar os meus pés. Às vezes Jesus disse, Pedro,
Se eu não lavar os teus pés, eu não tenho parte contigo. Ele disse, pois lava tudo, lava o corpo, lava tudo. Mas lava. Aí lavou. Depois diz, vocês me chamam de mestre, e eu sou. Vocês estão certos. Se eu que sou o mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Tiago e João. Tiago e João chegam para Jesus num papo sem noção. Chega, mestre, a gente quer te pedir uma coisa. Jesus, pois não, Tiago e João, o que é que vocês querem? A gente quer te pedir, quando chegar lá no teu reino, o Senhor coloque uma cadeira para mim e para o meu irmão. Um do lado e outro do outro. Bota, cadeira para nós, um aqui e outro aqui assim, E os outros discípulos, quando escutaram a história, ficaram assim, tudo murmurando. Dizendo, o que esses caras pensam que eles são? A gente sempre processando a lógica do mérito. A Jesus olha e diz, meus irmãos, no meu reino não é assim. No meu reino não é assim. No meu reino, aquele que quiser ser o primeiro, ele deve ser aquele que serve. Se você quiser ser o principal, você precisa se tornar como o escravo. Porque a lógica não é do mérito. A lógica é a lógica do amor. Percebem? Vamos parar de olhar para as pessoas pelo mérito que elas têm. Seremos mais humanos quando olharmos para as pessoas não simplesmente a partir do mérito que elas têm, mas a partir do que elas precisam. Porque foi isso que esse proprietário da vinha fez. Foi isso que Jesus estava ensinando. Vamos falar do que precisamos? E aí vai meu testemunho. Eu fui seminarista em Recife. Em 1996, eu saí de Fortaleza e fui para Recife fazer o seminário. Seminário de manhã, de noite, aula todo dia, trabalhando lá em Recife. E eu queria uma igreja. E como seminarista que tinha uma carreira pela frente, eu queria uma igreja que pudesse me dar alguma coisa que servisse para me sustentar. E aí chegou uma época na minha caminhada, na minha história, eu já há 1 ano e meio trabalhando em igreja. E eu trabalhei numa igreja que era uma zona rural lá de Recife, indo para Caruaru. E você parava assim, aí visitava um irmão numa casa, aí andava assim. Não tinha, a casa vizinha não era vizinho não, entendeu? Era assim, tinha que andar até não sei aonde, para poder chegar na outra casa lá, e fazia um culto lá. Aí o irmão tal está doente, cai lá, onde é, irmão? É bem ali. Aí você saía, passava a noite matando muriçoca nas pernas, fazia um culto numa estrutura assim, muito abençoada, com o cara lá da roça sentado e tal, e a gente fazia. Depois eu fui trabalhar numa congregação que era lá em Cajueiro Seco. Em Jaboatão dos Guararapes, saindo, já chegando ali para o final das quebradas lá. E era 24 quilômetros do seminário para chegar na congregação. Ia lá fazer o trabalho nessa congregação, dirigindo a congregação, e eu tocando violão, e eu pregando, vocês imaginam. Aí o irmão queria uma oportunidade, aí vinha cantar. A gente quer fazer um dueto. Aí começava a cantar as duas, a mãe e a filha. Meus irmãos, vou dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem querendo rir, não tem como rir, porque não pode rir. Vocês mordam os beiços. É uma estratégia de você segurar o riso, viu, Jesus? Aprende. Morde, que vem a dor. E a dor ela ajuda você a controlar o sorriso. E aí eu estou lá nessa luta. Depois eu vim trabalhar aqui em Fortaleza. Era final de semana, pegando Guanabarazão, 12 horas para cá e 12 horas para lá. E eu não recebi nesse tempo todinho absolutamente nada. Nada. Era assim, boto R$20 aí para combustível, a passagem é quanto? É tanto. Eu não estou reclamando não, estou contando a história que Deus tinha que fazer isso comigo.
Deus tinha que fazer isso comigo. Aí apareceu um amigo meu lá, o cara tinha chegado, tocava teclado na igreja. Aí ele chegou e disse: "Ô rapaz, eu estou na minha igreja lá tocando, arranjei uma igreja aqui para tocar, sou tecladista da igreja, e eles estão me dando uma gratificação de R$500. Irmãos, deu uma coisa ruim aqui dentro. Deu uma coisa ruim aqui dentro, eu disse: "Tu está ganhando R$500? O cara era calouro, tecladista." Desculpa o tecladista aí. Eu quase no 3º ano de seminário, já conhecendo os teólogos tudinho, doutrina batista decorada na língua. E eu olhei para aquilo e disse: Deus, está errado. Está errado esse negócio. Depois lá na frente, eu fui conversar com esse cara. Ele foi para o seminário e a igreja cortou a verba dele com 6 meses que ele estava lá. E ele não tinha como se sustentar. Ele não tinha como se sustentar. E eu lhe disse: eu estou reclamando de quê? Porque minha avó paga meu seminário. O meu pai me manda R$350 por mês, que naquela época era um dinheirão. Mas era mesmo, era alguma coisa. E eu estou atrás do mérito. Mas Deus não está olhando para o mérito. Deus está olhando para o que as pessoas precisam. Aquele cara estava recebendo, não era porque ele tinha mais mérito ou menos mérito, mas era porque ele precisava. A nossa lógica do mérito, ela nos desumaniza. Deus não está olhando para essas coisas pequenas. Deus está olhando para o nosso coração e sabendo o que a gente precisa. E sabe qual é o nosso desafio? É de sairmos daqui olhando para as pessoas, não pelos méritos dessa pessoa, mas olhando para as pessoas com o olhar de Jesus, um olhar humano, que enxerga o valor, um olhar humano que não olha o pecado na frente, que foi o que a gente falou domingo passado, um olhar humano que não olha para o mérito, mas olha para a necessidade de cada um. A necessidade de cada um. Eu queria encerrar com uma frase que diz que há um ar de humanidade aflora quando saímos da lógica do mérito e focamos nas necessidades do outro. Como é que você está vivendo seus relacionamentos? Às vezes no mercado de trabalho, na lógica desse mundo, é difícil a gente sair dessa lógica. Nas provas, é tudo por mérito, né? O salário que cada um recebe. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus, um olhar do reino, ele não pode ser o olhar do mérito. Tira do seu coração aquela análise de olhar e dizer: essa pessoa não merece isso. Quem é você? De acordo com a palavra, sabe quem aqui merece alguma coisa? Ninguém. Todos somos pecadores e carecemos da graça e da glória do nosso Deus. Todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. E a lógica não é do mérito. 2 homens subiram ao templo para orar. Um homem cheio de mérito, o fariseu, e um outro homem cheio de necessidade. Qual dos dois desceu do templo justificado? O que subiu cheio de mérito ou o que se colocou a partir de suas necessidades? Como você tem se colocado diante de Deus, com seus méritos ou com as suas necessidades? Como você tem olhado para pessoas a partir dos méritos dela ou a partir das necessidades dessas pessoas?
Aprenda a olhar para o seu esposo a partir do que ele precisa e não do que ele merece. Aprenda a olhar para a sua esposa a partir do que ela precisa e não do que ela merece. A lógica do reino é essa. A lógica do reino é essa. Olhe para os seus filhos dessa forma. Olhe para as pessoas na rua dessa forma. Para as pessoas que trabalham com você dessa forma. A partir do que elas precisam. E não a partir do que elas merecem. Amém, irmãos? Abaixe sua cabeça. Eu queria que você orasse por isso. Eu queria que você pedisse a Deus que ajudasse você a entender isso. E entendendo que esse conceito ele desça para o seu coração. Que ele faça sentido. E ele se torne o sentido do seu coração. E diga a Deus, eu quero me esvaziar de todos os meus méritos, de todos os meus títulos, de todos os meus cargos, e aprender a olhar para as pessoas, não a partir do mérito, mas a partir da necessidade.